Pessoal, bom dia. Nós vamos dar início à nossa segunda mesa, nosso simpósio de UTIs brasileiras 2025, 10 anos desse grande projeto que é o Registro Nacional de Terapias Intensivas no Brasil, uma parceria da MIB e do EPIMET. A próxima mesa vão estar coordenando eu e o Dr. Marcos Knibel. O Dr. Marcos Knibel é ex-presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, é um dos principais nomes da medicina intensiva brasileira no país, e eu, Marcelo Maia, presidente passado da MIB. Essa mesa será composta pelo Dr. Edelon Rezende, Dr. Márcio Soares e Dr. Arnaldo Prata. O tema da mesa é o que aprendemos com os dados nesses 10 anos. Eu vou ser bastante fiel ao tempo, nós temos 15 minutos para cada palestrante, e eu peço a eles que cumpram esses 15 minutos, nós já estamos com a programação muito adiantada. Primeiro tema, então, quem usa as UTIs no Brasil? Case Mix e Epidemiologia, com o Dr. Edelon Rezende. Eu queria pedir licença ao Marcelo, porque ele tem gravata, tudo isso. Eu estou me sentindo o próprio mulambo aqui. Já pediu a gravata ao Zé Mário, que tem, mas também não trouxe gravata. Eu tentei emprestar para ele. Essa turma está em franca decadência. Então, queria pedir licença a ele, meu presidente desde sempre, e queria que todos nós gastássemos 30 segundos para fazer individualmente um pensamento para o nosso grande amigo Luiz Alexandre Alegrete Borges, que me chamava carinhosamente de Marquinhos, meu carioca. Luiz Alexandre foi ex-presidente da MIB, uma participação fundamental na nossa sociedade. Nós temos aqui vários, nós somos antigos e nessa luta da MIB, e hoje, se temos aí esses resultados sendo apresentados, muito se deve ao Luiz Alexandre. Eu passei a presidência da MIB em maio de 91, e para o Luiz Alexandre, e no seu primeiro mandato ele conseguiu o reconhecimento. Imagina, isso tem 8 anos, 30 anos atrás, 33 anos atrás, ele conseguiu, através de uma... Morava mais em Brasília do que em Porto Alegre. A Iris, a mulher dele, ótima pessoa, companheira, boa pessoa, ele conseguiu o reconhecimento da AMIB, da medicina intensiva, como especialidade no CFM. Então, infelizmente, contamos com menos um dos desbravadores. Segundo o nosso presidente futuro ali, que é internacional roxo, disse que ele não teve nenhuma importância que não ser um internacional roxo. Coitado de você. É uma pena, é uma pena. Continue sofrendo. Mas, então, muito obrigado aí por essa possibilidade de eu lembrar do Luiz Alexandre. Então, nós podemos seguir, obrigado pela homenagem ao Dr. Luiz, com o Dr. Edelon Rezende. Dia muito triste para a medicina intensiva brasileira. Luiz Alexandre teve um papel fundamental para a consolidação da mesma. Quando assumiu a presidência da AMIB, ele foi uma guinada que nós tivemos, e também precisa reconhecer o papel que ele teve na consolidação da medicina de emergência. Enfim, uma grande perda para todos nós, e um sentimento aí de tristeza pelos anos de convívio sempre muito agradável. Bom, vamos seguir aqui com o nosso evento, e comemorando aí os 10 anos do programa UTIs Brasileiras, a gente vai falar um pouco da grandeza desse banco de dados.
Tenho aí como conflito de interesse ser coordenador deste programa e com bastante orgulho. Rapidamente, nós vamos falar um pouco sobre o contexto que nós vivemos da especialidade nesse momento, a evolução do programa e entrar um pouquinho na parte epidemiológica, com os dados que a gente pode obter e as publicações sobre o registro e passar rapidamente sobre perspectivas futuras para ele. Nós estamos num momento muito especial da medicina intensiva, né? Nós tivemos aí, entre 2018 e 2024, um aumento de mais de 50% no número de leitos de UTI. Como a Suzana já mostrou, o Brasil hoje, em termos absolutos, é o terceiro país em número de leitos, e em leitos per capita nós estamos ali também entre os top 5. Nós também tivemos aí uma explosão na formação de intensivistas. A medicina intensiva foi a especialidade que mais cresceu o número de residentes nos últimos 7 anos. E o número de especialistas também aumentou mais de 200%. Nós saímos de cerca de 2.500 especialistas em 2011 para mais de 10.000 em 2023. Isso tudo só consolida a importância que a medicina intensiva tem hoje na saúde pública. Você não consegue imaginar um grande hospital sem uma grande UTI, e acho que esse é um ponto bastante relevante. O programa UTIs Brasileiras, que nasce aí há 10 anos atrás, é claro que qualquer coisa nessa magnitude leva um tempo para se consolidar. Então, lá em 2015, na gestão do Fernando, na AMIB, quando nós conversamos com a EPIMED, as primeiras ideias, nós não imaginávamos chegar até aqui, né? No começo era difícil convencer todo mundo a ter os seus dados dentro de um banco de dados que pudesse servir de benchmark, mas nos primeiros anos houve uma consolidação desse banco de dados com uma rápida adesão de várias UTIs. Em 2017, nós começamos aí a distinguir as UTIs com melhores resultados, e isso hoje, eu diria que é um dos aspectos mais importantes do programa, com o objetivo de busca de melhoria contínua da qualidade das UTIs. Mas, seguramente, na época da pandemia, o programa foi um marco divisor por conta da importância que ele teve em trazer informações para decisões de políticas públicas. Nessa época, a AMIB tinha informações por conta do programa UTIs Brasileiras, que contribuíram muito para decisões junto ao Ministério da Saúde. E agora estamos aqui comemorando os nossos primeiros 10 anos desse programa, que seguramente seguirá adiante. Vamos, então, olhar um pouco para as características de quem usa as UTIs no Brasil. Primeiro, aqui chamando a atenção para esses primeiros anos e até a consolidação do banco de dados, onde aumentou consideravelmente o número de UTIs participando do projeto. Vocês podem ver aqui um boom de UTIs na época da pandemia, mas vejam que, de alguma forma, esse aumento de leitos que nós tivemos durante a pandemia, ele se manteve relativamente, e aí uma característica importante desse crescimento de leitos de UTI é que, se nós formos para antes de 2010, 60% dos leitos de UTIs eram privados e 40% públicos. E em 2024 foi o primeiro ano que o número de leitos do SUS ultrapassou o número de leitos privados, o que, sem dúvida, é algo bastante significativo. Hoje nós temos aí quase 800 hospitais participando, com mais de 1.800 UTI, cerca de 26.500 leitos e mais de 8 milhões de pacientes nesse banco de dados. Só no ano de 2024 nós tivemos mais de 950 mil admissões nas UTIs participantes do programa,
Esse ano nós vamos ultrapassar 1 milhão de admissões, seguramente, o que transforma, sem dúvida, esse registro epidemiológico no maior do mundo. As UTIs brasileiras, nós podemos dizer que elas são UTIs predominantemente clínicas, né? E aqui nós observamos uma característica da pandemia em que houve um aumento ainda mais expressivo das internações clínicas e uma queda das cirurgias eletivas. Esse foi um fenômeno que aconteceu em todo o mundo. Quando nós observamos as categorias diagnósticas mais frequentes, do ponto de vista de diagnósticos clínicos, infecção segue sendo a principal, cardiovascular vem em segundo. Quando nós fazemos uma comparação aí com países desenvolvidos, as causas cardiovasculares vêm na frente. Isso aí é uma peculiaridade da nossa condição econômica, por assim dizer. Em termos de cirurgias eletivas, as cirurgias ortopédicas dominam, né? E neurocirurgias, cirurgias cardíacas vêm logo a seguir. E nas cirurgias de urgência também as cirurgias ortopédicas dominando, e aí em seguida surgem as cirurgias abdominais, as nossas conhecidas laparotomias exploradoras. Só para que vocês tenham uma magnitude da grandeza desse banco de dados, se a gente pegar apenas os dados de 2024, nós tivemos mais de 60 mil pacientes admitidos com pneumonia comunitária, e aí nós podemos assumir que pacientes com pneumonia comunitária que foram admitidos numa UTI, vejam que a quantidade de estudos que você pode fazer com o volume desse de pacientes. Quase 30 mil pacientes com AVC isquêmico, mais de 20 mil pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, e esse aí é um número marcante que não nos orgulha muito, quase 20 mil admissões por dengue no ano de 2024. Nas cirurgias eletivas, as cirurgias de artroplastia do quadril, mais de 8 mil cirurgias, retirada de tumor cerebral, aí, mais de 7 mil, mais de 5 mil cirurgias de revascularização miocárdica, enfim, são números grandiosos. Nas cirurgias de urgência, aí, mais de 6.500 laparotomias exploradoras e 3.500 osteossínteses do fêmur. Os pacientes admitidos na nossa UTI têm, em média, 63 anos e uma mediana de 66 anos. Cada ano aumenta mais a admissão de pacientes mais idosos. E aqui uma coisa curiosa da época da pandemia, uma redução no percentual de admissões dos pacientes octogenários, né? Isso foi uma coisa marcante durante a pandemia, a necessidade de uma triagem mais rigorosa e uma maior necessidade de UTI para pacientes relativamente jovens, com idade entre 40 e 60 anos, mostrando aí uma face bastante ruim do que foi a pandemia para os pacientes críticos. Esse dado das comorbidades, eu acho ele muito curioso, e aqui eu estou separando os públicos e privados, e o que chama atenção é que, a despeito de que as comorbidades mais comuns, hipertensão e diabetes, serem semelhantes, tanto em pacientes admitidos em UTIs públicas quanto privadas, quando nós olhamos para a comorbidade que é secundária a essa comorbidade primária, que é a insuficiência renal crônica, a insuficiência cardíaca, vejam que ela predomina dos hospitais públicos em relação aos hospitais privados, o que, de alguma forma, reforça o que a Suzana falou, de que as dificuldades na atenção primária fazem com que quem utiliza o serviço público acabam sendo pacientes mais graves, também por esse aspecto, além da dificuldade de acesso. Um dos primeiros estudos utilizando aí o banco de dados foi um estudo sobre a mortalidade por sepse no nosso país, e aqui mostrando um pouco da evolução
em termos de número de UTIs participantes, e aqui as taxas de mortalidade por sepse e por outras internações clínicas ao longo dos anos. A gente observa aqui uma discreta tendência de queda, e quando nós observamos aqui a mortalidade ajustada à gravidade de 2010 a 2016 por sepse e por internações clínicas, a gente pode observar nitidamente que há uma melhoria na qualidade do processo, já que ao longo desses anos não surgiu nenhuma nova intervenção terapêutica para o manejo da sepse, e também isso se acompanha no que diz respeito às outras internações clínicas. Eu acho que esse é o papel mais importante do programa, que é criar a cultura da gestão baseada em dados, que é o drive principal para você buscar melhoria contínua de resultado. Esse foi uma outra publicação marcante do projeto, onde a gente analisou os dados de 2010 a 2016, e aqui a gente vê algo assim bastante chamativo, que é um cruzamento em que eu tinha um percentual de admissões no início do projeto, que era muito mais relacionado a doenças cardiovasculares. Era uma época em que a gente tinha muito mais UTIs privadas participando do programa, e isso foi mudando ao longo do tempo, com as admissões por infecção assumindo um maior percentual, quando aumentou a participação de hospitais públicos. Aqui, em relação às cirurgias eletivas, eu tenho aqui uma questão de que as cirurgias ortopédicas eletivas diminuem e as cirurgias ortopédicas de urgência aumentam. Isso pode nos levar à inferência de que, de alguma forma, se buscou uma melhoria no processo, fazendo com que essas cirurgias fossem resolvidas de uma maneira mais rápida, o que é positivo para os pacientes. No ano passado, aí, comemorando os 15 anos da EpiMed, essa foi uma outra publicação importante sobre o banco de dados, já com mais de 5 milhões de admissão neste momento, abrangendo aí 50% dos leitos de UTI adulto do nosso país. Nessa época, já tinham mais de 40 publicações, estudos multicêntricos, o que ressaltava aí a importância do registro. O estudo orquestra ele tem um papel muito importante, o Márcio vai falar especificamente sobre isso, e eu destaquei aqui na orquestra um estudo epidemiológico que eu acho interessante, chamando a atenção aí para um ponto importante, que é a fragilidade dos nossos pacientes. Vejam que quase 20% dos pacientes dessa coorte, aí, com cerca de 130 mil pacientes, eram considerados frágeis, e esses pacientes considerados frágeis, eles tinham um aumento de mortalidade, o odds de risco de mortalidade aumentava de acordo com a presença de fragilidade, e isso teve um impacto maior nos pacientes que tinham uma gravidade inicial na admissão baixa, e esse é um ponto muito importante para a tomada de decisão. Às vezes você tem um paciente que é admitido na UTI com menos disfunção orgânica, mas a fragilidade é algo que impõe a esses pacientes um risco, principalmente das complicações associadas à internação em uma UTI. E, claro, quanto maior a fragilidade, maior aí a necessidade de recursos, seja ventilação mecânica, ventilação não invasiva, a necessidade de vasopressores e diálise e transfusões foi maior nos pacientes que apresentavam maior fragilidade. Mas, sem dúvida, na minha opinião, de todas as nossas publicações a partir do programa UTIs Brasileiras, a que certamente teve mais impacto foi essa publicação durante a pandemia, acompanhando aqui o número de admissões nas UTIs ao longo das semanas epidemiológicas, e aqui o nosso inesquecível início de 2011, onde nós tivemos aí um colapso de praticamente todas as UTIs de todo o Brasil, pelo aumento marcante do número de pacientes. E um outro dado bastante importante dessa publicação é exatamente, a gente pode ver aqui, pacientes com Covid admitidos na UTI de acordo com a faixa etária. Em verde aqui,
a turma com mais de 80 anos, e a gente consegue observar aqui a queda do número de admissão desses pacientes, coincidindo com a primeira turma que foi vacinada. Na sequência, a turma de 70 anos cai. Na sequência, a turma de 60 anos cai. Na sequência, a turma dos 50, e assim sucessivamente. À medida que a população era vacinada, diminuía o percentual de admissão na UTI. Para quem não acredita nas vacinas, eu acho que esse quadro aqui ele é emblemático e ele é capaz de destruir qualquer pessoa que queira ainda falar contra a importância das vacinas. Esse é um outro estudo epidemiológico que eu acho que vale destacar, do Zampieri, uma coorte, utilizando aí dados do UTIs brasileiras, em que chamou atenção para um outro aspecto deletério da pandemia. Nesse estudo, vocês podem observar aqui, nesse gráfico, nós temos aqui a semana epidemiológica e nós temos aqui as admissões por Covid nas UTIs. Quando ela aumenta, quando ela diminui, quando ela aumenta de novo. E aqui em cima nós temos a probabilidade de sobrevida. Quando essa curva cai, significa que morre mais pessoas. E aqui eu estou falando da probabilidade de sobrevida das pessoas que não foram admitidas por Covid na UTI. E a gente percebe claramente que, à medida que aumenta as internações por Covid, os pacientes admitidos por outra causa que não Covid têm um pior desfecho. Então, isso é mais um outro lado bastante negativo da pandemia e que serve de lição para todos nós. Quais são as perspectivas futuras para o nosso registro? Incorporar ensaios clínicos ao registro, isso vai nos ajudar a acelerar aí a produção de evidências tão importante para nós, especialmente em momentos de pandemia, quando é importante aí a vigilância em tempo real, isso dá informações importantes para as políticas de saúde. A inteligência artificial, seguramente, com algoritmos avançados, vai contribuir, quem sabe, para nos auxiliar na tomada de decisão em cima de predição de riscos, principalmente em momentos da necessidade de triagem, como em pandemias. E, claro, a integração internacional. O Programa UTIs Brasileiras tem servido de inspiração na América Latina. O UCES ibero-americana já é uma realidade, e isso, sem dúvida, vai ser muito importante para trazer dados epidemiológicos, principalmente em países subdesenvolvidos. Concluindo, o nosso programa hoje é a maior base epidemiológica de terapia intensiva do mundo. O perfil do nosso paciente mostra uma predominância de internação clínica, pacientes com idade avançada e com múltiplas comorbidades. A sepsis continua sendo um dos maiores desafios, com mortalidade ainda elevada, e estudos multicêntricos como a orquestra reforçam o impacto da fragilidade da organização das nossas UTIs em desfecho. Essa base de dados permitiu resposta rápida à Covid-19 e continuará sendo importante na vigilância de novas pandemias, e dados transformados em evidências guiam qualidade, políticas de saúde para a melhor prática da medicina intensiva no nosso país. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Ederlon. Aqui na frente acontecem umas coisas, eu comecei a ouvir um barulho aqui, parecia uma campainha tocando, aí de repente veio a mão, aqui, ele tinha cruzado as pernas e estava apertando a campainha, Ederlon. É isso, rapaz. Eu vi. Aí fingiu que foi sem querer. É um cara de pau, rapaz. E a barulheira. Pé, pé, pé. Mas, em contrapartida, ele me ensinou. Todo mundo sabe o que está escrito ali, né? Ele botou no chat GPT aquela frase Hipócrates: a vida é curta, a arte médica é longa. A arte é longa, né? A vida é curta, a arte é longa. Isso está ali em grego antigo, e é uma verdade mesmo. É muito inspirador, né? A vida é curta, a arte é longa. No caso, a arte médica. Então, convidar o Márcio Soares. Cadê o Márcio? Márcio,
grande intensivista, um garoto de ouro, um médico muito competente. Eu me lembro um dia, eu estava vindo de um rincão desse do país, e o Márcio de outro, eu estava vindo de Boa Vista, o Márcio não sei de onde, dando aula de curso de medicina, de pós-graduação em medicina intensiva, nos encontramos em São Paulo e ficamos, estavam os voos atrasados, ficamos 1h30 conversando, e o Márcio me falava sobre a dúvida que ele estava naquele momento, ainda trabalhava no CTI do INCA, etc. e tal, e o EpiMed como empresa. E eu disse para ele, amigo, só tem uma possibilidade de você dar certo na empresa, se dedique a ela. Foi o que ele fez, junto com o Jorge e o Cadu, e criaram essa empresa que muito tem ajudado a medicina intensiva no Brasil, com todos esses dados e avaliações baseadas em dados. Obrigado aí, Márcio, nesse seu papel. Foram quase 2 horas de conversa. Acabou que tomamos... vamos ali tomar um chopp, acho que tomamos uns 10. Bom dia a todos. Obrigado pelas palavras, Marcos. É uma alegria também estar aqui com pessoas, né, que foram muita fonte de inspiração, né? Não só para mim, como pessoa, como intensivista, mas para a EpiMed, né? A EpiMed, ela existe, né, esse projeto aqui, consequentemente, por ter vocês, né, como fonte de inspiração e de apoio e de incentivo, tá? Tem o PC, tem o Ricardo, enfim, tem uma série de pessoas aqui que a gente não estaria aqui hoje se não fosse por vocês. Obrigado de coração, tá? Bem, a minha participação nessa mesa vai ser para falar sobre o que a gente aprendeu nos últimos 10 anos em relação à avaliação de desempenho de UTIs e eu vou enfocar uma parte importante nesse processo, que é um processo longitudinal. Como é que eu para poder passar o mouse está funcionando ou não? Tem que ser no computador mesmo, né? Tá. Bem, esses são os meus conflitos de interesse, tá? E fomento aí do CNPq e da FAPERJ. Em relação aos indicadores de desempenho, nós temos que sempre nos referirmos ao modelo danabediano, né, em que nós temos a tríade dos indicadores de desempenho voltados para avaliar a estrutura, processos e desfecho, né, a estrutura que refletem a forma de cuidado, como ele é organizado e estruturado, os processos na prestação de cuidados, para que a gente, então, tenha os melhores desfechos, lembrando que esses desfechos têm que ter sempre relevâncias, né, importância para o paciente, né, ele deve ser centrado no paciente, para os familiares e para a própria sociedade. Em terapia intensiva, nós temos 2 grandes grupos, né, de indicadores de desempenho. Um voltado para avaliar a eficácia clínica, a gente olha para o principal desfecho centrado no paciente, que é a mortalidade, no caso, a mortalidade hospitalar, e também como que a gente faz isso alocando da forma mais eficiente os recursos, onde o principal proxy, né, de mensuração e também de comparação é a duração de internação na UTI. Então, se a gente tem uma boa eficácia clínica, uma boa eficácia de recursos, nós temos um cuidado eficiente do ponto de vista de resultado para o paciente de alocação de recursos. A mortalidade hospitalar, né, todos esses indicadores, eles são avaliados sempre confrontando, né, o que nós medimos, o que realmente ocorre, e o que é predito por um modelo, e esse modelo ele deve ser um modelo que ele tenha acurácia, né, que ele esteja bem ajustado para aquela realidade onde ele está sendo aplicado. No caso da mortalidade hospitalar, nós temos a taxa de mortalidade padronizada,
Tá? Lembrando que o que a gente observa está no numerador, é uma taxa, né? E o que a gente prediz está no denominador. Nós temos, para avaliação de desfechos, de duração de internação, né, do uso de recursos, a gente tem 2 indicadores, né, a taxa de duração de internação padronizada e a taxa de utilização de recursos padronizada. A diferença entre eles é que um não leva em consideração, né, a TDIP não leva em consideração desfecho, e a TURP ela leva em consideração o uso de recursos que, em teoria, são utilizados para produzir sobreviventes, né? Essa necessidade, né, de monitoração, né, de avaliação do desempenho das UTIs, ela é bem caracterizada na RB7, através da sua instrução normativa e também a regulamentação técnica da AMIB, e nessa época aqui, ela definiu que os scores a serem utilizados no Brasil, com base na literatura, seriam o SAPS-3 para pacientes adultos, o PRISM ou PIN para UTIs pediátricas e o CRIB-2 para UTIs neonatais, e que o responsável técnico da UTI ele tem a obrigação de mensurar e reportar e correlacionar a mortalidade com a mortalidade esperada por um desses modelos. Tá? Eu vou falar mais especificamente em relação ao SAPS-3. O SAPS-3 ele foi publicado, né, em 2005, utilizando uma base de pacientes de 2002. Foram 303 UTIs, com cerca de quase 17 mil pacientes. O Brasil teve uma participação relevante, né, com 28 UTIs. O coordenador do estudo no Brasil foi Eliezer Silva, e onde houve uma inclusão de quase 10% dessa amostra, né, 8 a 9% de UTIs e de pacientes. E ele foi um estudo global, né? Foi o primeiro estudo global, e uma das caracterizações e observações feitas desse estudo era que havia uma diferença, né, de desempenho regional, e com isso eles criaram 7 equações de customizações regionais, e essas customizações regionais era para, então, corrigir, né, eventuais descalibrações que fossem observadas pela equação geral nessas regiões por conta das suas especificidades. Esse estudo aqui, que a primeira autora é a Juliana Morales, que vai falar no evento hoje, né, foi nossa aluna de doutorado, minha e do Jorge, né, e a tese dela, ela foi justamente mensurar como estava o desempenho especificamente dessas equações do SAPS-3. Pela primeira vez foi documentado, né, com um estudo bem relevante, né, com quase 50 mil pacientes, que a equação geral ela não estava mais apropriada, né, a gente vê aqui que ela gera, né, que a curva de mortalidade predita observada, a gente vê que a faixa de curva de predição aqui, ela está muito, do que era ela estava muito maior do que em relação a essa linha vermelha, o que indicava que havia uma superestimação, né? E a gente vê que a equação geral é que deveria passar a ser utilizada e não mais aquela equação que era ajustada para a América Central e do Sul. Esse slide já foi demonstrado aqui, né, pelo Ederlon e anteriormente, e a gente vê que ao longo do tempo, são dados do UTIs brasileiras, a gente vê que ao longo do tempo, aqui desse lado direito, a gente tem a taxa de mortalidade padronizada, né, para todo mundo, e também as UTIs públicas e privadas, e a gente vê que ao longo do tempo, a taxa de mortalidade padronizada foi diminuindo, assim como a taxa de utilização de recursos. A gente, então, tem esse período aqui totalmente atípico, que foi durante a pandemia, onde todo o processo de organização, de caracterização de case mix, né, foi muito comprometido, e, de novo, a gente volta a uma tendência aqui de redução, né? Embora a gente tenha que... muito obrigado. Embora a gente tenha que olhar para esses resultados na perspectiva de que eles devam representar uma melhora da qualidade assistencial, a gente também tem a obrigação de se questionar se aqui está ocorrendo um fenômeno que é inerente aos scores, que é o fenômeno da descalibração temporal. Tá? Nós já tínhamos planejado de fazer uma reavaliação nesse momento, só que veio a pandemia e isso ficou postergado, né? Os scores, eles estão dentro da parte de um grupo que não envelhece bem, né? Então, eles estão muito mais para a tecnologia, né, do celular do que para os bons vinhos, né, que tendem a envelhecer melhor. Isso ocorre por diversas características, né? Porque ao longo do tempo a gente tem uma mudança de conhecimento vigente, né? Surgem novos tratamentos, mudança de manejo clínico,
políticas de internação e alta das UTIs, né? Como que a gente, novos case mix, o surgimento de novas doenças, como foi o caso do Covid, uma mudança de padrão de relação com o desfecho que houve, por exemplo, com a SIDA, né? E aí a gente vê que isso se reflete uma alteração entre os preditores que compõem o modelo e os resultados, né, os desfechos. Isso é uma coisa bem documentada na literatura, né? Esse aqui é um estudo de 2018 com vários modelos de predição de desfechos, e a capacidade de discriminação, que é aquela que discrimina a capacidade de prever pacientes que sobrevivem e efetivamente sobrevivem, da calibração, como isso ela se comporta ao longo das diferentes faixas de risco de predição, a gente vê que, embora a discriminação permaneça constante, a calibração ela ocorre praticamente de uma forma inequívoca, né, para todos os modelos, muito por conta daqueles fatores que eu descrevi no slide anterior, né. Isso também está bem documentado, né, aqui no Score Apache, né, então, anteriormente tinha a versão 3, e a gente já começa a ver que tem taxas de mortalidade padronizadas que se distanciam do 1, na versão H, e isso se acentua na versão I do score, depois de ter feito uma recalibração, né, um ajuste dessa equação, até que há a necessidade de criar um score novo, que é o Apache 4, onde então a gente vê que há, de novo, uma aproximação das taxas de mortalidade observada e prevista de uma forma global em torno da unidade. Tá? Com base nisso, esse documento está disponível online a partir de ontem, né? Qualquer pessoa pode acessar através do site do UTIs Brasileiras, na parte de publicações. Nós fizemos, então, uma avaliação para validar e, eventualmente, customizar, né, o SAPS-3, caso houvesse necessidade. Nós utilizamos, então, dados do projeto UTIs Brasileiras, de janeiro de 23 a dezembro de 24, quer dizer, um período totalmente pós-pandêmico, né, já de normalização, onde a gente tem uma amostra que ela é 80 vezes maior do que aquela que foi descrita, né, para descrever o SAPS-3 em mais de 1.200 UTIs e 562 hospitais elegíveis. E o que nós observamos é que a equação padrão do SAPS-3 original ela gera predições, que estão aqui, né, nesses losangos, né, diamantes azuis, elas estão sempre maiores em todas as faixas de risco em relação ao que deveria ser a faixa de predição ideal, e isso leva a taxas de mortalidade padronizadas abaixo da unidade. Existe uma superestimação dessa mortalidade predita, existe uma superestimação da mortalidade observada, e o mesmo ocorre com a taxa de utilização de recursos. Tá? E o que nós fizemos? Então, nós fizemos uma customização em primeiro nível, né, onde a gente mantém o score em pontos e a gente só faz um ajuste dos coeficientes do logit, e também fizemos um recálculo dos dias, né, que são utilizados como referência para as faixas de risco para cada sobrevivente em relação ao original. Tá? E o que a gente vê é que nessa faixa de risco intermediária aqui, os valores há um decréscimo em relação do que era utilizado, e nas faixas de risco mais alta há um acréscimo dos dias previstos por sobrevivente em relação ao que era originalmente previsto. E o que a gente observa depois desse processo de customização é que a linha de predição ela passa a estar mais próxima da linha de predição ideal, né, em todas as faixas de risco, e isso resulta, então, em taxas de mortalidade padronizada e taxas de utilização de recursos que são em torno do 1, que é o que a gente deseja de uma forma global. Tá? Só que isso necessitava de uma validação prospectiva, e nós fizemos uma validação dentro do estudo orquestra, também uma base grande, né, que ela é 15 vezes maior, né, do que aquela que foi descrita do SAPS-3, 177 UTIs e 99 hospitais, onde a gente observa o mesmo parâmetro, né, o mesmo padrão, a equação padrão tendendo à superestimação e a equação customizada com estimativas mais próximas, o que resulta, né, em taxas de mortalidade padronizadas mais próximas da unidade, né, quando a gente utiliza a equação padronizada e também taxas de utilização de recursos, não só de uma forma geral, mas também tanto para pacientes clínicos quanto para pacientes cirúrgicos. Tá?
Nesse gráfico de funil, onde cada ponto representa uma UTI, né, a gente observa também que a densidade, né, de UTIs ela está muito mais distribuída de forma igualitária nos gráficos de funil, quando a gente utiliza a equação customizada, não somente para a taxa de mortalidade padronizada, mas também para a taxa de utilização de recursos. E aqui a mediana desses valores individuais também eles estão mais próximos, né? A gente tem uma mediana e um intervalo de confiança englobando muito mais a unidade do que a equação original. Tá? Então, nós podemos concluir que para avaliação de desempenho de UTIs é importante, né, fundamental que a gente utilize instrumentos validados e adequados para a realidade atual. Existe um fenômeno de descalibração natural desses scores, né? Por isso que eles devem ser reavaliados e eventualmente atualizados de forma regular. Tá? A equação original ela está descalibrada e tendendo à superestimação, com base no projeto UTIs brasileiros e também no estudo de validação dentro da base do estudo orquestra, e procedimentos de recalibração e readequação, né, da previsão de recursos necessários para produzir sobreviventes foram ajustados, né, com os processos de customização, e que nós acreditamos que essa equação customizada ela deva ser utilizada futuramente para avaliar o desempenho de UTIs em terapia intensiva no Brasil, e que reavaliações periódicas desses modelos devem ser continuamente realizadas. Tá? Muito obrigado pela atenção e um bom evento. Dando continuidade à nossa mesa, o que aprendemos com os dados nesses 10 anos, vamos chamar o Dr. Arnaldo Prata, aqui do Rio de Janeiro, com o tema UTIs pediátricas. O que os dados nos dizem? Dr. Arnaldo, por gentileza. Bom dia a todos. Obrigado, Martelo. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar, mais uma vez, participando desse evento, UTIs Brasileiras, especialmente este ano, que comemora 10 anos do projeto. Parabéns pelo projeto, parabéns à MIB, parabéns à EPIMED. Bom, vamos mostrar um pouco sobre os dados, que falam os dados sobre as UTIs pediátricas. Bom, pergunta de $1 milhão. Quantas UTIs pediátricas existem no Brasil? Não se sabe. Então, o que nós temos de estimativa censitária mais próxima para responder essa pergunta são os dados do CNES. Então, pelos dados do CNES, todas as UTIs obrigatoriamente têm que estar registradas no CNES. Então, nós temos ao redor de 800 UTIs. Então, esse seria o máximo. Agora, o CNES tem problemas, alguns problemas, alguns CNPJs desativados, algumas UTIs não classificadas de modo errado, nos diversos tipos, muitas UTIs neonatais dentro desse grupo, mas é o que a gente tem. E quando nós comparamos o banco das UTIs brasileiras, nós temos, portanto, 200 UTIs. Como é que se coloca o pointer aqui? Então, direito. Então, nós temos ao redor, nós temos 209 UTIs, que seria, então, a amostra. Se essa amostra ela reflete, de fato, a população das 800 UTIs, nós não sabemos, mas o que a gente sabe é que esse é o único banco de dados que hoje nós temos, com uma quantidade de informações extremamente relevante para gestores, pesquisadores.
E nós vamos mostrar como é que as UTIs pediátricas, alguns dados evolutivos desses 10 anos de bancos das UTIs brasileiras e depois mostrar alguns trabalhos que nós realizamos com esses bancos de dados. Nas UTIs pediátricas, vocês veem que a internação predomina ligeiramente no sexo masculino, é o sexo frágil na pediatria. A mediana de idade está ao redor de 2 anos, 2 anos e meio. A maior parte das internações acontece nos primeiros 2 anos de vida. O tipo de internação, como nos adultos, também predominam em torno de 85% das internações são internações clínicas. Entre as internações clínicas, os quadros infecciosos e a sepse predominam 50% das internações, seguidas dos quadros respiratórios e dos quadros neurológicos. Então, isso difere do adulto, né? As internações cirúrgicas predominam as neurocirurgias, seguidas das cirurgias cardíacas. As demais cirurgias menos frequentes. Quando a gente vê o score de gravidade, o score prognóstico de mortalidade, que é realizado na internação, nós vemos que a previsão de mortalidade em UTI pediátrica, como vocês sabem, a mortalidade nas UTIs pediátricas, felizmente, né, é baixa, e situa-se aqui entre 1,5% e 3%. De previsão de mortalidade pelo índice PIN. Aqui nós já vemos algum dado também interessante, como eu observei que acontece também nas UTIs de adulto, nós vemos uma diferença entre a previsão de mortalidade, maior mortalidade nas UTIs públicas em relação às UTIs privadas. E isso se reflete pelo percentual de pacientes em ventilação mecânica, por exemplo, que nas UTIs públicas situa-se na faixa de 25%, comparativamente a menos de 10% nas UTIs privadas, mostrando que essas UTIs públicas, de fato, têm pacientes mais graves, pacientes que usam mais aminas, em torno quase de 7%, contra 2%, 2,5% nas UTIs públicas. O uso de diálise também mais elevado nas UTIs públicas do que nas UTIs privadas. A duração da internação, obviamente, acaba se refletindo, sendo um pouco maior nas UTIs públicas do que nas UTIs privadas, mas elas ficam ao redor de 4 a 6 dias de tempo médio de permanência. Agora, esse dado é interessante. A taxa de mortalidade padronizada vem caindo, tanto no setor público quanto no setor privado, ao longo desses últimos 10 anos. Mas nós observamos que a taxa de mortalidade padronizada nas UTIs públicas é em torno de 2 vezes maior do que nas UTIs privadas, mostrando que, em relação ao score prognóstico, morre-se mais paciente do que o score é capaz de prever. Quando a gente estratifica esse dado, dividindo os pacientes de acordo com os tercis de gravidade, a gente observa que essa diferença ela é menor justamente no tercil de pacientes mais graves, onde, ainda assim, é maior nas UTIs públicas, 1,62, e menor, 0,89, nas UTIs privadas. Agora, o que chama a atenção, e que, sem dúvida, são perguntas interessantes de pesquisa, é entender melhor o que acontece justamente neste tercil de menor gravidade, de média gravidade, e o tercil de menor gravidade. Vejam que no tercil de menor gravidade, a taxa de mortalidade padronizada nas UTIs públicas é de 5, contra 0,76 nas UTIs privadas. Então, aqui estão morrendo pacientes muito acima do que o score de gravidade prevê no momento da internação. Existem diversas possibilidades, diversas hipóteses, como o título da apresentação
pediu para que eu mostrasse fatos e dados. Esse é o que os dados nos mostram. As respostas nós não sabemos, porque existem diversas hipóteses para justificar, mas isso é um tema de pesquisa realmente fascinante. Agora, mostrando e pegando esse gancho e mostrando alguns trabalhos que nós realizamos com essa base de dados, eu vou começar com essa validação do PIN3 em UTIs pediátricas brasileiras, foi a tese de doutorado do Daniel, que eu e o Márcio orientamos. Então, nós utilizamos a base de dados do EPIMED, 41 mil pacientes em 22 UTIs em 10 anos. A gente observa que o score é descalibrado de um modo geral, superestimando a mortalidade numa faixa de gravidade de 1 a 3%, mas, de um modo geral, o score ele até não é tão ruim. Agora, quando a gente observa esses dados aqui não estão publicados, quando a gente diferencia a população em unidades privadas e unidades públicas, nós vemos que aí sim há uma grande descalibração, mostrando mais ou menos aquilo que nós mostramos anteriormente com a taxa de mortalidade padronizada, que aqui estão a mortalidade observada versus a mortalidade estimada pelo SCOR, no caso pelo PIN3, mostrando que nas UTIs públicas há uma grande subestimação da mortalidade numa faixa de gravidade que vai de 0 até 60%. Esse é um outro estudo que nós realizamos, avaliando um outro score de previsão de mortalidade, o PRISM-4, mostrando resultados semelhantes, em que essa aqui é o score, mostrando uma descalibração dessa faixa de 2% até 61%, subestimando, mas o cenário é bem pior quando a gente divide as UTIs privadas e as UTIs públicas, mostrando que há uma grande subestimação da mortalidade com o uso desses scores nas UTIs públicas, o que é, sem dúvida, uma grande fonte de perguntas de pesquisa. Nós estamos agora tentando aprofundar um pouco mais esse conhecimento, repetindo esse estudo e ampliando até 2025, apenas aqui no estado do Rio de Janeiro, aumentando bastante o número de UTIs públicas. E associando a esse estudo não apenas os dados de mortalidade, mas alguns dados também de estrutura, processos, que é o Orquestra PED, que a Fernanda Lima vai falar um pouco mais adiante. Agora, nos poucos minutos ainda que me restam, vou mostrar alguns outros estudos que nós realizamos com esses dados de registro. Esse aqui, quando da epidemia de Zika no Brasil, com grande impacto da microcefalia, determinada pela infecção pré-natal, né, da infecção da gestante, do feto, pelo vírus da Zika, isso resultou numa epidemia em 2000, e final de 2015 começou no Nordeste e progrediu em 2016, 2017 para o resto do país. Naquela ocasião, ninguém sabia bem qual era o percentual, a prevalência de microcefalia na população. E nós tínhamos esse dado no EPIMED. Nós descrevemos os dados da microcefalia em 8 UTIs, utilizando dados do EPIMED. Nós mostramos, então, que, de um modo geral, a prevalência de microcefalia em recém-nascidos a termo era da faixa de 4%. Mudava um pouquinho quando a gente diferenciava recém-nascidos a termo e recém-nascidos pré-termo, mas isso era bastante contrastante, infelizmente, com o que se viu durante a epidemia de infecção pelo vírus da Zika, em que
a prevalência de microcefalia quadruplicou em relação a esses dados de base. Também utilizamos dados de base dados de registro, quando da pandemia de Covid-19, o impacto da pandemia de Covid-19 nas UTIs pediátricas brasileiras. Utilizando base de dados do EPIMED, nós comparamos, então, os dados dos anos anteriores à pandemia, 2017, 18 e 19, com o ano de 2020, e tomamos como base o ponto de partida do fechamento das escolas. Então, aqui vocês veem o impacto do fechamento das escolas na admissão das UTIs pediátricas. Houve uma queda drástica nas internações nas UTIs pediátricas, especialmente pelos quadros respiratórios, quadros de bronquiolite, a pneumonia adquirida na comunidade e asma, uma queda expressiva. As internações por trauma e acidentes e cirurgias de emergência não se modificaram. E também um outro estudo que nós realizamos, utilizando como base de dados o EPIMED, foi a capacidade e nós estudamos 3 UTIs que não utilizavam nenhuma ferramenta para o diagnóstico de delírio. E nós mostramos, utilizando dados também do EPIMED para acompanhar, esse foi um estudo prospectivo, para acompanhar dados clínicos desses pacientes, nós mostramos que quando a equipe não utiliza uma ferramenta apropriada, em 504 admissões, só houve 2 diagnósticos de delírio, mostrando que, sem uma ferramenta adequada, é impossível se fazer diagnóstico de delírio de maneira adequada. Bom, hoje, mais adiante, a Fernanda vai falar, nós estamos conduzindo o Orquestra PED, que é o filhote do Orquestra de Adultos, com a colaboração também do Márcio Soares, em que nós pretendemos estudar justamente estrutura organizacional e processos das UTIs pediátricas no Brasil, para nos trazer mais dados e tentar responder algumas dessas perguntas. Então, concluindo, a pesquisa utilizando base de dados, ela é extremamente interessante, factível, a gente pode transformar uma enorme quantidade de dados que podem inicialmente parecer pouco visíveis, mas que trabalhados de maneira adequada podem se transformar em resultados que vão nos ajudar na tomada de decisão, tanto decisão a nível de gestão, quanto decisão a nível clínico. Muito obrigado. Obrigado, Arnaldo. A gente gostaria de saber se existe alguma pergunta na plateia. Nós temos aqui, na verdade, um elogio do Bruno Bezzi, de São Paulo, agradecendo a diretoria executiva da MIB, a equipe da MIB, Jorge, Márcio, toda a equipe EPIMED. Muito bom ver a maturidade da terapia intensiva no Brasil. Alguma pergunta, gente? Ok. Para ficar justo no tempo, eu combinei com o Márcio, a gente vai finalizar a sessão, e aí nós vamos entrar aí na sequência correta a cada 15 minutos. Obrigado a todos.